Amados, abra a palavra do Senhor no texto de Mateus 28. Foi o texto básico escolhido para esse dia. Já ministramos hoje pela manhã nesse texto. E hoje vamos novamente utilizar esse texto para trazer a mensagem desta noite. Nós lembramos que o mês de agosto, para nós presbiterianos, é o mês das missões, mês de lembrarmos das missões, orarmos pelos nossos missionários. É o mês que nós voltamos as nossas atenções para essa necessidade da igreja. É o mês também do aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, terça-feira, dia 12, 166 anos aqui no Brasil. É uma igreja que foi atingida, nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, pela visão missionária da Igreja Presbiteriana Americana, lá dos Estados Unidos, que há 166 anos enviou o missionário Ashby Green Simonton para trazer a palavra de Deus ao povo brasileiro, exclusivamente ao povo brasileiro. A nossa igreja ela não foi estabelecida no Brasil por um ego pessoal, por uma vaidade pessoal. Ela foi inaugurada no Brasil, implantada no Brasil, por uma visão missionária. Quando Simonton, ouvindo a voz do Senhor, não disse não a este chamado. Ainda muito novo, veio até o Brasil. E aqui começou a pregar a palavra de Deus, e aqui plantou esta obra que tem 166 anos. A nossa igreja não vem de uma origem de divisão, de contenda. A nossa igreja vem de uma origem de visão missionária, de subordinação à vontade de Deus e à vontade e o chamado do Espírito Santo de Deus. Essa história é linda, irmãos, verdadeira. É uma história que marca um diferencial de uma igreja cristocêntrica, uma igreja bíblica, uma igreja que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática. E esta geração hoje aqui presente recebe este legado. E a igreja, através da sua existência, ao longo de mais de 160 anos, ela vem ainda praticando essa verdade, essa vontade, conforme ela foi estabelecida, plantada no Brasil. Nós temos enviado missionários para muitos lugares. Aquilo que nós recebemos, estamos também oferecendo ao longo da sua existência. Então, quando você pensa na Igreja Presbiteriana do Brasil, podemos dizer com toda a verdade, com toda a tranquilidade, com toda a paz no coração. É uma igreja de Cristo, é uma igreja bíblica, é uma igreja séria. Já há algum tempo, alguém me fez um questionamento dizendo assim: pastor, qual a igreja que eu devo frequentar? Há tantas igrejas. E eu dei 3 respostas. A primeira resposta que eu dei para ele, que seja uma igreja bíblica, que tenha a palavra de Deus como regra de fé e prática. Segundo, uma igreja cristocêntrica, que a referência maior seja Cristo, ou seja, uma igreja sem dono. É uma igreja comissionada, chamada para fazer a vontade de Deus. E a terceira resposta que eu dei, não tão breve como estou dando aqui para a igreja, uma igreja que tenha visão missionária. E na época eu pontuei, uma igreja que envia missionários para lugares que não tenha sequer um cristão. Igreja que envia missionário para lugares que sequer tenha um cristão. Essa é a igreja que você tem que frequentar. Porque enviar missionário onde já a terra está arada, a semente já foi lançada e os frutos já estão caindo da árvore, irmãos, acredito que não seja esse a finalidade de fazer missões, à luz das Escrituras. Esses campos precisam ser mantidos, precisam ser ali cuidados, mas não se pode considerar como campo missionário, porque um campo missionário é onde a palavra ainda não foi lançada. Esta é a igreja que verdadeiramente tem uma visão missionária, vinda das Escrituras. É ir aonde não tem ninguém que crê no Senhor Jesus Cristo. Esse é o desafio da igreja. Esse é o desafio das agências missionárias.
E é nesse sentido que a igreja precisa clamar para que o Senhor levante obreiros que sejam vocacionados a levar a palavra do Senhor aonde sequer exista um cristão. Isto é fazer missões. Esse é o desafio maior da igreja. Isto se faz conforme a palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus. Por isso eu quero convidar a você a abrir a palavra do Senhor, que eu creio que já está nas suas mãos, em Mateus 28, 18 a 20. Como falamos hoje pela manhã, essa palavra que está aí, esse texto, foi narrada pelo Senhor Jesus, está em todos os evangelhos, também lá em Atos 1:8 você vai encontrar essa palavra também, bem resumida, mas vai encontrar dentro de um contexto. Foi dita e proferida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E volto a trazer ao coração dos irmãos que quando o Senhor Jesus vai falar desta forma, o que está registrado no evangelho, ele já havia morrido na cruz, ele já tinha ressuscitado e já estava caminhando por aqui, após a sua ressurreição, por 40 dias, ministrando e ensinando e comissionando a igreja. Então, quem está falando aqui é um Cristo vivo, um Cristo ressurreto, um Cristo que já estava na plenitude da sua glória entre nós. E nós vamos perceber que após esta visão dos discípulos de um Cristo vivo, de um Cristo ressurreto, nós não vamos encontrar recuo dos discípulos, dos apóstolos, à obediência da palavra e da ordenância do Senhor Jesus no que diz respeito a pregar a palavra de Deus, porque todas as dúvidas que porventura poderia estar existindo em seus corações foram vencidas com a visão real, verdadeira, de um Cristo vivo, de um Cristo ressurreto. Mesmo diante de grandes ameaças e perseguições, como foi ali no início da caminhada do cristianismo, no início da igreja primitiva, nos ministérios dos apóstolos, mesmo diante de grande ameaça, eles não retrocederam, porque eles vivenciavam e pregavam verdades, não apenas ouvida e testemunhada quando caminhava com o Senhor Jesus Cristo, mas eles eram testemunhas vivas de um Cristo vivo, de um Cristo ressurreto, uma verdade inabalável em seus corações, a ponto de sofrerem toda e qualquer perseguição, mas eles não retrocederam nesta missão de fazer missões. A visão era uma só, a vontade era uma só, de pregar a palavra, de obedecer o ide do Senhor Jesus. Porque eles tinham e receberam do próprio Senhor Jesus esta missão. E Jesus ali junto com os seus discípulos, como narra o texto de Mateus 28, o texto que nós escolhemos, 18 a 20, nos fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E há uma promessa que traz conforto e nos encoraja no nosso dia a dia missionário. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esta foi uma verdade enraizada no coração dos discípulos. E por esta verdade, vivendo essa verdade, eles pregaram a palavra. E outros pregaram a palavra. E esta palavra chegou até nós, mediante essa verdade do cuidado, da companhia e da presença do Cristo vivo, do Cristo ressurreto entre nós. Independente das perseguições e das dificuldades, a visão missionária era feita em obediência à vontade do Cristo que vive e reina para todo sempre. Não havia o que temer diante dos seus olhos, não havia motivo pelo qual deveriam retroceder ou se acovardar, mas eles se fizeram como testemunhas fiéis deste legado poderoso, misericordioso, gracioso, que o Senhor Jesus colocou em suas mãos. E é diante desta verdade, da presença do Senhor, da companhia do Senhor Jesus em nós e por nós,
é que nós devemos cada vez mais colocar em prática a visão missionária em nossos dias. Por quê, irmãos? Porque vivemos dias em que os chamados, muitas vezes, principalmente os chamados missionários, muitas vezes nós temos uma tendência de compreender mal isso no nosso dia, na nossa prática, dentro da igreja, no nosso caminhar. Acredito que você já deve ter conversado com alguém, ou ouvido isso de alguém, que fazer missões, ou seja, o ID, é apenas para alguns, não para todos. Talvez você tenha um pensamento de que fazer missões é para pastores, presbíteros, diáconos, lideranças. Talvez você entenda que missões é só para missionários, aqueles que de fato foram comissionados, vocacionados por Deus para ser enviado para muito longe. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e na palavra do Senhor Jesus, nós percebemos que Jesus deu essa ordem para todos os discípulos. Esta ordem era para todos nós. Por quê? Porque o ID, irmãos, começa hoje, agora. O ID se realiza aqui. O ID se estende ali, até os confins da terra. Não foi uma missão pontuada para alguns, mas para todos que foram alcançados pela redenção do Senhor Jesus, pelo sacrifício vivo do Senhor Jesus na cruz. Todos que foram alcançados, de alguma forma, foram alcançados por alguém que fazia missões através do Senhor Jesus em obediência. No momento da sua existência, quem sabe alguém que estava próximo de você, um amigo, um parente, ou quem sabe você estava muito distante no lugar e foi alcançado pela palavra, mas de alguma forma você foi alcançado pela palavra de Deus, porque alguém de fato estava na obediência do ID, e não recusou, não retrocedeu, e enxergou você como uma pessoa que de fato precisava ser alcançado pela graça e misericórdia do Senhor. E ele foi até onde você estava, como você estava, do jeito que você estava, e a palavra foi lançada na autoridade do Espírito Santo ao seu coração. E você foi atingido. E essa graça não foi recusada. E você hoje faz parte do corpo de Cristo. E eu quero que muitos de nós não recebeu essas palavras que de repente de um pastor, de um missionário, de um presbítero, de uma liderança de uma igreja. Quem sabe essa palavra foi lançada no seu coração pelo seu pai, por sua mãe, por um irmão, por um colega de trabalho, por um amigo, por alguém que em algum momento, olhando para você com compaixão, lhe ofereceu o que ele tinha de mais precioso em sua vida, o que ele recebeu de mais precioso em sua vida, e isto ele estava te compartilhando contigo de forma graciosa, da mesma forma que recebeu, assim ele estava te oferecendo, e você foi achado por Deus. Este é o efeito do Evangelho, o efeito das missões. Uma vez atingido por um ato missionário, nós devemos continuar realizando esses atos missionários aonde quer que estejamos. Por isso eu considero que o ID é hoje. E quando eu falo que o ID é hoje, eu quero dizer que o ID está num caráter de urgência. E quando eu falo que o ID é hoje, está no caráter de urgência, para que o ID aconteça, precisa termos um comportamento agradável a Deus. E esse comportamento eu chamo de um comportamento de obediência. Nós vivemos no centro desta obediência. Nós precisamos obedecer e fazer com que o ID, a palavra do Senhor, aconteça dentro de um sentido, de um objetivo, de urgência. E isso nos leva a obedecer a palavra de Deus. Por isso que o versículo 19, Jesus está dizendo, ide, portanto, ide agora, é hoje, é neste momento. Missões se faz a todo o momento, porque é urgente, não tem como deixar para depois. Então Jesus não nos chamou para postergar este mandamento, essa vontade de Deus.
mas nos chama para que possamos exercê-lo e praticá-lo na urgência e na necessidade do seu chamado e da realidade pelo qual Ele colocou em nosso coração. Por isso, o ID não é para quando tivermos ou termos mais tempo. O ID é chamado e colocado hoje por causa das oportunidades que temos no nosso dia a dia. Oportunidades que a Eugênia já disse, eu creio, que não voltará mais, caso você perca essa oportunidade de evangelizar. Eu quero dizer algo a esta igreja, que eu aprendi isso muito cedo no meu ministério. Embora já fazia visita em hospitais bem antes de ser pastor, bem antes de ser presbítero, bem antes de ser diácono, já fazia missões em hospitais, em presídios, em tantos outros lugares, em escola, enfim, sempre que nós tínhamos o nosso tempo livre, fora do nosso emprego, dos nossos afazeres, e muitas vezes em datas especiais, como a data de hoje, Dia dos Pais, estávamos dentro de um hospital para falar do amor de Deus. Mas foi logo após a minha ordenação que eu aprendi que a urgência agora não pode ser deixada para depois. Eu recebi naquela época um convite, um pedido para que pudesse visitar uma pessoa no hospital. Naquela época não nos falaram o grau de dificuldade daquela pessoa, da sua doença, se era grave, se não era. Só falaram, pastor, se eu tiver um tempinho, vai no hospital visitar fulano. Eu falei, tá bem, eu vou sim. E ali naquele dia eu recebi o convite, não lembro mais qual dia da semana que foi, e eu deixei para o outro dia, no outro dia eu deixei para um outro dia, e no outro dia eu deixei para o outro dia, e naquele outro dia que eu resolvi ir, quando eu cheguei lá no hospital para procurar a pessoa, ela já tinha falecido. Eu aprendi isso de uma forma muito amarga, chorei muito, lamentei muito. Até hoje, ainda nas minhas orações, clamo ao Senhor se em algum momento da minha existência, do meu ministério, eu fui omisso, se eu não atendi prontamente, no hoje, no agora, que Ele me perdoe. Porque fazer missões é agora, irmãos. É hoje, é já. O ID não é para quando tivermos mais tempo. Alguns consideram o ID quando eu estiver aposentado. Quando eu aposentar, aí eu vou ficar na igreja fazendo a obra do Senhor. Mas quem nos garante que vamos aposentar? Quem nos garante que teremos tempo no futuro? Quem nos garante que no futuro, ao invés de sairmos para visitar, nós vamos precisar de receber visitas, porque o nosso corpo já não corresponde mais à saúde que eu tenho hoje. Então, muitas vezes tentamos justificar e negociar com Deus o tempo para fazer missões, mas quando nós olhamos o Senhor Jesus, Ele diz, ide, Ele está dizendo, é agora, é hoje. Muitos também deixam esse ministério um pouquinho mais à frente, muitas vezes dizendo, quando eu estiver mais recurso, quando eu conseguir conquistar os meus sonhos de vida profissional, enfim, tudo aquilo que eu programei para a minha vida, quando eu estiver plenamente estabelecido, aí sim, conte comigo, farei missões. Outros questionam quando eu estiver mais preparo, quando eu estiver assim, conhecendo mais a palavra de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que se você já foi em uma escola dominical, você já está pronto para fazer missões. Eu quero te dizer que se você crê na palavra de Deus e crê no Cristo vivo e ressurreto, e você tem certeza da sua salvação e crê que você foi transformado pelo sangue do Cordeiro e você é salvo, você está perfeitamente habilitado para fazer missões. Engana todos nós, e nós levamos essa didática do preparo como algo absoluto e em primeiro lugar para fazer o ID do Senhor Jesus. Só que muitas vezes, quando estamos no nosso preparo, vidas estão morrendo agora, e muitas vidas estão morrendo ao nosso lado. E talvez eu não sei se algum dia eu poderei justificar diante do meu Deus e dizer, olha, aquela vida morreu, porque naquele momento eu ainda estava tentando me preparar para pregar a palavra. E Jesus já me perguntará, onde está isso na minha ordenança? Ao contrário,
Quando eu pego o Senhor Jesus, nesse flagrante testemunho dele, no final do versículo 20, quando ele diz: e eis que estou convosco todos os dias. Ele está dizendo: abra sua boca, faça a visita, vá lá no meu nome, porque eu vou estar com você. Essa é a diferença. Não estou dizendo também que o preparo não é necessário. Claro que é, e muito necessário, extremamente importante. Mas não é a primeira condição para fazer missões. A primeira condição para fazer missão é a sua experiência pessoal, individual com Deus. É aquela sensação, aquela percepção de vida transformada. É bater no peito e dizer para aquele pecador moribundo que está cambaleando para a morte e para o inferno: olhe para mim, Deus mudou a minha vida, Deus transformou a minha vida. Em Jesus há salvação, em Jesus há transformação, olhe para mim. É a nossa vida que prega o mistério de Deus, é a nossa vida que prega a vontade de Deus, é a nossa vida que é o testemunho de Deus às nações e a todos aqueles que nos cercam todos os dias. Por isso que missão é hoje, é agora, para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Porque eles percebem que Deus está com ele em todo o tempo da sua vida. É gostoso, é ditoso, irmãos, e eu falo muito disso, que quando nós estamos numa situação de limite, de perigo de vida, risco de morte, quando estamos com as nossas preocupações que roubam o nosso sono, a nossa alegria, provoca algum desespero, alguém vem com a palavra, e muitas vezes é a palavra que Davi usa no Salmo 23, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e nós levamos uma palavra: não, Deus está comigo, independente do momento, da dificuldade que eu estou vivenciando. Mas muitas vezes nós não levamos esse mesmo pensamento e raciocínio, essa convicção de fé que Deus está conosco, independente do nosso vale, quando estamos diante de alguém que precisa ouvir a palavra de Deus através de nós e por nossas vidas. Aí parece que Deus fugiu, sumiu, eu estou sozinho diante de um pecador. Eu creio que Deus está comigo na enfermidade, eu creio que Deus caminha comigo por caminhos estranhos e difíceis, eu creio que Deus viaja comigo quando eu estou nas minhas viagens de férias. Eu creio que Ele está comigo, mas eu creio quando Ele está comigo, quando eu viajo em direção a um pecador e quero falar de Jesus, quero falar da salvação. É hoje, é agora, o chamado é urgente. Paulo vai falar algo muito interessante, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, ele diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno. Este é o momento. Não é amanhã, não é depois, nem daqui a pouco. Este é o tempo oportuno, e ele completa: eis agora o dia da salvação. E o tempo oportuno para alguém está em nossas mãos, o tempo oportuno para alguém é agora, o tempo oportuno para alguém é quando nós estamos diante daquele que necessita da palavra de Deus. Então agora o tempo de salvação é para alguém que precisa ser achado por Deus, e nós somos a luz do mundo, e nós somos o instrumento de Deus, nós somos cooperadores de Deus, para que essas vidas sejam atingidas pela graça do Senhor. Precisamos ter paixão pelas almas. Precisamos ter fogo no coração. Por isso que não podemos procrastinar em fazer missões, porque isso é uma desobediência espiritual. O evangelho é urgente, irmãos. A palavra de salvação é urgente, porque este é o tempo sobremodo oportuno. Oportuno para quem prega, para quem anuncia as boas novas de salvação, e oportuno para quem vai ouvir as boas novas de salvação. Essa é a responsabilidade do hoje, da urgência, do agora. Por isso que o evangelho é urgente, porque almas estão perecendo. Se você me permite, eu quero dizer para você: comece a orar hoje por oportunidades. Comece a orar hoje por oportunidades.
Os irmãos sabem que por quase 13 anos, de forma contínua, todos os dias estávamos ali no hospital evangélico. E nós tínhamos mais ou menos 160, 180 pacientes internados. Fora ali 1.500 funcionários. E o fluxo de pessoas no laboratório, não tenho dados para isso. Muitas pessoas. Muitas pessoas. É claro que no nosso coração diário, nós não tínhamos, diante de uma convicção, de atingir a todos. Muitos passariam pelo hospital, sequer iriam nos ver, e nós não teríamos também contato direto com eles. Isso era impossível atingir a todos. Mas todas as manhãs, antes de entrarmos nos laboratórios, nas UTIs, nas enfermarias, nas devocionais, nos setores, havia uma oração pedindo ao Senhor: Senhor, me dê um nesse dia. Eu quero apenas um nesse dia. Essa é a minha oração de hoje, Deus. Não deixe que o meu dia passe aqui, sem que alguém ouça a Tua palavra e aceite a Tua palavra. Seja convencido pela Tua palavra. Senhor, eu quero um nesse dia. Se o Senhor achar graça desta oração, Deus, estou à sua disposição, eis-me aqui. Se existe alguém hoje, diante da Tua vontade, para ser atingido pela Tua graça, eu estou aqui, Senhor Deus, então eu quero um, para que este seja alcançado pelo Senhor. Quantas vezes oramos assim durante o nosso dia? Quantas pessoas transitam entre nós e diante de nós? Quantas pessoas têm acesso a nós? E será que no seu lugar secreto, na sua batalha espiritual, você tem tirado alguns minutos para clamar ao Senhor que você está inconformado? E eu explico: inconformado com a amplitude desse mundo tenebroso, de um número tremendo de pessoas que estão cambaleando para o inferno. E você, como luz do mundo, você está inconformado com isso, e que aquilo que depende de você, você quer resgatar alguém de lá em nome do Senhor Jesus? Você transforma essa visão como uma visão de indignação diante de Deus e clama: Senhor, hoje eu quero ser instrumento do Senhor, agora, hoje. Me dá um, Senhor. Conduz um. Abra a porta para que um desses que estão cambaleando para a morte hoje conheça a Tua palavra através da minha boca. Hoje eu quero ser usado pelo Senhor, hoje eu quero ser um vaso de honra do Senhor, hoje eu quero ser de fato um instrumento de salvação, que o Senhor possa usar a minha vida nesse dia, para que eu encontre um pecador e no Teu nome, diante da Tua vontade e Teu poder, seja salvo em Cristo Jesus. Então, irmãos, ore. Segundo, fala de Cristo à sua família, exercite isso. Fale de Cristo aos seus vizinhos, estão perto de você. É hoje. Não espere o momento certo. Não espere as oportunidades, porque o tempo é agora. É aonde você está. Também considere em segundo lugar, querido, se o ID é hoje, devido à urgência, e para fazermos temos que obedecer, sem obediência não tem como obedecer, eu considero que o ID é aqui. Porque eu creio, penso, que o campo missionário começa aonde estamos. E entre tantos porquês que ainda não conseguimos resposta, talvez um desses porquês precisam ser considerados diante de Deus. Senhor, por que o Senhor fez com que eu morasse nesse condomínio? Por que que eu estou morando nesse condomínio? Por que, Senhor, eu estou morando neste apartamento aqui, neste andar?
Por que, Senhor, eu estou morando nesta rua? Por que o Senhor me permitiu vir para esta rua? Eu estou morando aqui nesta rua. Por que, Senhor, o Senhor me trouxe para este bairro? O que eu estou fazendo nesse bairro? Por que, Senhor, eu estou trabalhando aqui neste bairro? Por que eu tenho essa profissão, Senhor? Por que, Senhor? Eu moro nesse município, nesse estado, nesse país. Por que, Senhor? Você já se perguntou por isso? Se você é servo, se você é salvo, os porquês de Deus está registrado em nossos corações. E aonde o Senhor nos colocou, porque Ele tem uma missão para nós. Ele quer que nós possamos atingir os objetivos de Deus, sermos obedientes. Ele não nos colocou ali simplesmente para termos ali uma vida social agradável diante das pessoas, para ter uma realização pessoal, não. O Senhor nos chama para coisas maiores e grandiosas que há de acontecer em nós quando chegarmos na eternidade com Ele. Algo glorioso e tremendo. Aqui nós somos passageiros e peregrinamos, e enquanto somos passageiros e peregrinamos, nós somos aqueles que anunciam o boa nova de salvação. E aonde o Senhor nos colocou, o ide é aqui, começa aonde estamos. Começa aonde estamos. É o que ele diz no versículo 19, faz discípulos. O que é de melhor execução? Sairmos da nossa comodidade, onde temos tudo que é necessário para viver, e ir para um lugar que não temos quase nada, para entender que lá é o nosso id? Ou entendemos que Deus nos colocou aonde estamos para ali sermos de fato missionários, fazer a missão, trazer a palavra? Então eu entendo que o Senhor Jesus diz, a missão começa aonde estamos. Não é preciso atravessar oceanos, não é preciso atravessar cidades, bairros, não é preciso. A ordem de Jesus é fazer discípulo aqui, onde estamos, no seu lar, no seu bairro, na redondeza da sua igreja, do seu trabalho, aonde você está no seu dia a dia. Somos comissionados para fazer missões aonde estamos, o ID é aqui, irmãos. O id é aqui. Em Atos 1:8, como já dissemos, comparando o que o Senhor Jesus fala no texto que lemos da grande comissão, ele diz, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. E Jerusalém, eu entendo que Jesus está dizendo, é o lugar onde vocês estão. É onde vocês moram, onde vocês têm os seus amigos, parentes, é onde vocês trabalham. Este lugar não foi excluído do id. Jesus está assunto aos céus e diz, sereis minha testemunha também em Jerusalém. Não esqueça de Jerusalém. É onde você está. A fidelidade local, irmãos, nos remete, creio eu, e a fidelidade local nos leva a um teste do compromisso e de uma visão global, muito mais ampliada. Muito mais ampliada. Eu entendo que muitas vezes nós achamos mais interessante, quem sabe, ou mais oportuno, ajudar e fazer missões além do Atlântico, além das fronteiras. Mas como responder isso, fazer missões longe, se não estamos fazendo aqui? Onde a base de todo o colegiado missionário se dá na igreja local. Porque se a base ruir, logicamente tudo que está acima vem ao chão. Então, se a igreja não estiver atenta ao seu campo missionário local aqui, se nós não estivermos atentos à responsabilidade missional aqui, não teremos também, não estamos tendo um compromisso de fidelidade global, de levar a palavra de Deus às nações, em todos os cantos da terra.
Porque a base missionária começa na igreja local. É a igreja que ora, é a igreja que vai comissionar, vai enviar, é a igreja que sustenta aqueles que estão além das fronteiras pregando a palavra de Deus, obedecendo o ídolo do Senhor Jesus. Mas quando a igreja falha, tudo isso deixa de ser feito. Permita-me ilustrar. Todos nós conhecemos a história de Paulo. Acredito que depois de Jesus Cristo foi o maior missionário que temos conhecimento nas Escrituras e fora das Escrituras. Mas há uma particularidade de Paulo muito interessante. Quando ele abandona todas as coisas e obedece o chamado do Senhor, é vencido pela graça do Senhor, ele passa a ser um dependente da igreja. E quando a igreja não é sensível e não produz o que é necessário para ele fazer missões, aquele tempo onde os recursos não chegavam, nós sabemos disso, ele parava de fazer missões. Ao invés de pregar a palavra, ele ia fazer tendas para sobreviver. Porque a igreja ruiu, a igreja parou. Os irmãos não dizimam mais, as ofertas missionárias não chegam, o apoio missionário não existe mais. Veja bem, ele está além das fronteiras. Mas o que faz ele se movimentar além das fronteiras é a visão missionária da igreja local, onde ela trabalha tempo e fora de tempo, fazendo missões locais, para que a igreja não deixe de exercitar esta visão ao longo da sua existência, para que outros discípulos sejam feitos e discipulados dentro de uma visão missionária, para que esta obra não cesse. Porque qualquer dia vai chegar um herege dentro da igreja e falar assim, para que fazer missões? Para que oferta missionários? Para que dizimar? E nós vamos aplaudir essa ideia. Porque se a igreja existe sem missões, então para que fazer missões? A igreja precisa, cada vez mais, entender que ela faz missões aonde ela está inserida. Aonde você está, aonde Deus te colocou. Porque eu entendo, irmãos, quem não evangeliza aqui, com certeza não fará evangelismo ali. Se você não evangeliza onde você está, você não vai conseguir evangelizar aonde você não está. Você não tem essa visão, não tem essa sensibilidade, não tem essa vocação. Quero trazer uma aplicação à igreja nesse tempo. Você conhece alguém ainda que não ouviu o Evangelho? Como é que está a situação das pessoas mais próximas da sua vida? Seu vizinho, seu colega de trabalho, quem sabe aquele rapaz lá da feira, quem sabe o rapaz que joga um futebol com você, aquele motorista do Uber que você pega, quem sabe até aqueles colegas, vamos dizer assim, que pegam o mesmo ônibus seu, que você dá carona. Como é que estão a vida dessas pessoas? Depois daquele contato que vocês dizem, até logo, até amanhã, tal, o que pode acontecer com essas vidas? E será o que vier a acontecer com as suas vidas? Será que você vai para lá e falar assim, poxa, mas eu estive com fulano tem 3 horas. Ah, isso já aconteceu comigo. Eu estive com fulano tem 3 horas e agora chega a notícia, olha, fulano morreu. Ou fulano sofreu um grave acidente, está em coma. A grande questão não é aquela palavra de susto, de espanto, eu estive com fulano há 3 horas atrás. Mas a grande questão é responder, o que eu falei para fulano há 3 horas atrás? Qual foi o meu diálogo com ele? Qual foi a minha conversa com ele? Qual foi o objetivo do meu contato com ele? É esta a resposta que precisa estar no nosso coração. E muitas vezes nós temos conhecimento de pessoas que estão, irmãos, bem próximo de nós, caminhando conosco todos os dias, conhece os nossos afazeres, nós conhecemos os afazeres dessas pessoas, mas muitas vezes não levamos para essas pessoas o que elas mais precisam, a palavra de Deus. Um testemunho fiel para fazer missões aqui onde estou. O ID começa com uma conversa, irmãos. O ID começa
com o convite. Tudo isso regado com oração. Pedindo ao Senhor que nós, cada um de nós, sejamos usados para não perdermos a oportunidade de alcançar vidas que estão tão próximas de nós, para que eles sejam salvos em Cristo Jesus. Ainda ontem, se a família me permite, estávamos no sepultamento da Luciana, né? Lucinha, né? Lucinha. Tia do Wellington, Lucinha. Tia do Wellington, irmã do diácono Samuel. E o pastor Abidiel pregando, ele falou algo muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Que uns 2, 3 dias antes tinha recebido um áudio da sua irmã. Ele até frisou que ela não gostava de digitar, gravava áudio. Dizendo uma conversa normal. E de quarta-feira, as coisas começaram a mudar e foi muito rápido. E na sexta-feira, chega a notícia na madrugada, na sexta para sábado, né? Chega a notícia que ela tinha falecido. O que me chamou a atenção naquela fala foi muito rápido. Muito rápido. E isso acontece com muitas pessoas, não só parentes próximos, irmãos. As coisas acontecem muito rápido. Então o ID é aqui, como eu falei no primeiro ponto, é agora a urgência. O ID é aqui, aonde nós estamos. Então comece a orar, comece a conversar, comece a convidar, comece a ter o seu coração, e peço ao Senhor que o seu coração possa arder por aqueles que não conhecem Jesus. Que você fale de Jesus. Que você crie estratégia para falar de Jesus. Se importe com as pessoas. Procure as pessoas. Se deixe ser achado pelas pessoas. Não vive camuflado para que as pessoas não percebam a sua presença. Mas se destaque para que as pessoas olhem e possam enxergar que você está ali e você é bênção. Assim é o significado de ser luz do mundo. Terceiro e último, irmãos. Falei primeiro, a urgência é hoje. Falei que o ID é aqui. Também quero falar, dentro desse alcance da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, que o ID também é ali. É hoje, é aqui e é ali. Versículo 19, o Senhor Jesus está dizendo assim, de todas as nações. O que ele está dizendo? Que o seu reino, a evangelização, a vontade dele que tem um alcance global. Por isso que a base precisa ser forte. Então o Evangelho de Cristo não tem fronteira, irmãos. O Evangelho de Cristo não é gerado no coração daqueles que pregam nenhum tipo de preconceito. Ele é aberto às missões. Ele vai aonde o Evangelho precisa ser pregado. Ele é chamado para isso, é vocacionado para isso. Então o Evangelho de Cristo não tem fronteira, porque o plano de Deus é levar a salvação a todos os povos, todas as línguas, todas as nações. João fala isso em Apocalipse 7:9. Claramente. Não tem como nós ignorarmos esta visão missionária, que a igreja faz a missão aqui, mas também ela precisa fazer ali, ou seja, lá, a visão macro do reino de Deus, a missão e o objetivo de alcançar o mundo, a igreja com a visão global, onde percebe que todas as nações precisam ser atingidas pela palavra de Deus. E como nós somos igreja de fé reformada, nós lembramos e falamos no início, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela foi atingida por uma visão global do ID. Simon veio até nós, e nós fomos atingidos e agraciados pela salvação em Cristo. Então, lá a Igreja Reformada, como é hoje, entende que a missão também é ali, é lá, além das fronteiras. Não é um planejamento estratégico de uma igreja local, é o planejamento estratégico do Deus vivo, da vontade de Deus, no Senhor Jesus Cristo, em todas as nações, de todas as nações. Então eu creio que o ID ali pode ser o interior do Brasil, pode ser uma tribo indígena ainda não alcançada, pode ser uma cidade vizinha, pode ser um país muçulmano e pode ser tantos outros lugares,
onde Deus impulsionar e levantar vocacionados, assim como foi Paulo, Silas, Barnabé e tantos outros missionários contemporâneos que foram além das nações, foram na Índia, foram para o Japão, na região da janela 10 e 40 e tantos outros que tem por aí. Deus levanta homens e mulheres para que o ide ali aconteça, porque é a vontade de Deus. E a igreja precisa compreender isso, e orar por isso, e cuidar disso de uma forma muito especial. Nem todos nós iremos além da fronteira, irmãos. Mas todos nós podemos participar desse ministério. Deus não me vocacionou, não me chamou para ir além, por enquanto, de Vila Velha. Mas tem chamado muitas pessoas para atravessar o Atlântico, para ir aos continentes, pregando a palavra de Deus. Nem todos nós iremos, mas todos nós podemos participar. Primeiro orando, irmãos. Não podemos descansar da nossa oração se todos os dias clamarmos para que Deus sustente os nossos missionários, para que Deus abra novos campos missionários, para que levante novos missionários, para que Deus envolva a igreja na missão missionária. Depois de orar, irmãos, é necessário contribuir. É assim que ao longo dos textos bíblicos que conhecemos, a contribuição às missões, e quem assim faz e assim se dedica contribuindo, cumpre a vontade de Deus. Paulo e Silas foram sustentados pela igreja. Missionários hoje que estão além das nossas fronteiras e até nos confins do Brasil, são sustentados pela igreja. Nós temos o projeto Comipre aqui no interior da Bahia, do sertão. A nossa igreja é uma das fundadoras desse projeto. Já nesse final de semana, o nosso presbitério organizou a primeira igreja presbiteriana lá no sertão. Um trabalho de 3 a 4 anos, de contribuições da igreja. Olha onde está indo o seu dízimo, as suas ofertas. Mensalmente, a Igreja da Glória e outras igrejas contribuem com esse trabalho. E hoje nós estamos lá com N congregações e com a primeira igreja organizada no sertão da Bahia. Orando, contribuindo. Como? Com dízimos e oferta. E se você me permite, peço ao Senhor para que me perdoe também, se o que eu vou falar for muito forte, peço já o seu perdão. Mas acredito que quando nós não dizimamos, quando nós, primeiro dízimo, depois oferta, nós estamos dizendo com este ato: Senhor, não me interesso pelo teu reino. Quando eu não sou dizimista, fiel, sincero, estou mandando um recado para Deus: o Senhor, que é o dono da seara, eu não me importo com isso. O problema é seu, não é meu. É assim, irmãos. Crente que não é dizimista, ainda não percebeu o que é o ide de Cristo, o ide do Senhor Jesus para nós. A sua ação está dizendo isso para Cristo. Se vira. O que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver, querido. Porque você foi achado por Deus. Você foi atingido por alguém que foi atingido por uma missão, já falei isso. Alguém falou de Cristo para você e você hoje foi convencido pelo Espírito Santo, mas infelizmente ainda não tem a sensibilidade de contribuir com a obra do Senhor. E neste aspecto você tem sido negligente, neste aspecto tem sido um pecador. E isto precisa, com a graça e misericórdia do Senhor, ser revisto por nós. Porque contribuir é essencial para a obra missionária. E eu volto a dizer, tudo começa na base, na igreja, para que aqueles sejam atingidos por essas ofertas. Segundo, irmãos, podemos participar orando, contribuindo, encorajando as pessoas, não desanimando, mas encorajando. E enviando pessoas às missões. Encorajando o irmão
a visitar, a orar, encorajando aqueles que têm diante de nós sendo atingidos por uma vocação missionária, encorajá-los aí e não desanimá-los, fazer com que eles retrocedam. Não, precisamos encorajá-los também. Isso é fazer missões. E nós, a cada dia da nossa existência, precisamos perceber que nós somos, sim, co-participantes de Cristo na obra missionária. E eu termino com uma aplicação e a conclusão dizendo: como sua vida, como você participa do ID do Senhor Jesus, quer seja na localidade da igreja, da sua casa, quer seja dentro da visão global da igreja, de ajudar os missionários além das nossas fronteiras, como que você participa? Segundo, você faz um roteiro de oração por nossos missionários? Irmãos, eu fico pensando como muitas vezes nós somos atingidos aqui pelas dificuldades que temos de pregar, de chegar à igreja, do nosso dia a dia, fazer o ministério do Senhor Jesus. Eu fico pensando, e tenho toda a estrutura para isso, eu fico pensando no dia a dia de um missionário. O dia a dia de um missionário, longe de sua família, longe de sua pátria. Nós precisamos orar para que Deus os abençoe, guarde, proteja. Pergunto também, como que você tem apoiado? Você tem apoiado financeiramente as missões da igreja? Você tem encorajado, principalmente a nossa juventude, a pensar em fazer missões e fazer a obra missionária? Vamos ter a nossa conferência missionária no dia 13 e 14 de setembro. O que nós temos feito, irmãos, para encorajar as nossas juventudes? Que eu creio que a igreja tão importante atual, como também será uma igreja tão importante no futuro. A juventude precisa conhecer, precisa ser encorajada, precisa ser envolvida nesta visão missionária. E eu concluo a palavra de hoje dizendo: a ordem de Jesus é clara. A ordem de Jesus é inegociável. Mas a ordem do Senhor Jesus é gloriosa. É gloriosa. O ID do Senhor Jesus, dentro de uma visão teológica, é um momento glorioso da igreja, de levar luz, de levar salvação àqueles que carecem. Mas ela também é pessoal, irmãos, é individual. Começa hoje. Começa onde nós estamos, onde você está, começa aqui. Por isso, envolva-se com o que Deus está fazendo também ali, lá, ao redor do mundo. Conosco todos os dias. E Ele está conosco todos os dias, Ele está com a igreja todos os dias, por um objetivo: que a palavra dEle seja anunciada a todas as nações. Porque o compromisso do Senhor Jesus para nós, igreja missionária, é um compromisso pela fé de crermos que não estamos sozinhos. Ele não nos envia sozinhos. A sua presença é a força da igreja, é a nossa força onde quer que estejamos. E eu termino com um apelo pastoral. Meu irmão, minha irmã, o ID não é apenas um verbo. O ID é uma vida. Não viva à margem da missão de Deus. Não viva à margem do ID de Deus. Viva como alguém que foi alcançado para agora alcançar outros. Então, comece hoje. Então, comece aqui. E esteja disposto a ir até ali, segundo a direção de Deus. Porque eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém?